Graças a Deus. Meus irmãos de pé, como estamos? Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar em sua casa por mais um dia, mais uma noite, mais uma data. Jonas, capítulo de número 1, que nos diz assim: e venho a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: podeis tomar o vosso assento nesta noite. Confesso que esta noite, este culto, poderia terminar aqui, porque este fogo que está aqui neste altar, nesta noite, é um fogo sobrenatural. Você sentir o seu corpo queimar sem ver nada. Deus, Ele é tremendo. Jonas, capítulo de número 1. E venho a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: irmãos, todos nós somos conhecedores desta passagem bíblica. Todos nós já ouvimos falar a respeito de Jonas. Todos nós já ouvimos alguma ou outra mensagem a respeito do profeta Jonas. Mas nesta noite eu quero compartilhar algo com você que o Senhor tem trazido ao meu entendimento durante todos esses anos em que faço leitura da palavra do Senhor. Procuro ser fiel diariamente na leitura desta palavra e fazer algumas anotações ao decorrer da nossa leitura. Alguns blocos esses bloquinhos de notas aqui já foram comprados, e eu acho que eu sou a única pessoa que escreve o próprio versículo na Bíblia Sagrada. Não sei se conheço mais alguém que faz isso. Mas, analisando esta passagem bíblica, aonde o Senhor vai falar com o seu profeta, Jonas, ele era profeta. Jonas, ele tinha um ministério. Jonas, ele tinha um lugar aonde Deus o estabeleceu. Em 2 Reis, capítulo 14 e versículo de número 25, vai nos confirmar o ministério de Jonas, que nos diz assim: também este reestabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Perceba que aqui já fala a mensagem desta noite. Aqui já nós podemos ter um breve entendimento daquilo que Deus quer falar conosco neste lugar. Nós temos alguns pontos a analisar nesta noite, nesta passagem bíblica de Jonas. São 4 capítulos onde nós podemos observar a soberania de Deus. Nós podemos ver a grandiosidade de Deus
nós podemos ver e contemplar e analisar que tudo no livro de Jonas obedece a Deus, menos o seu profeta. É o que o livro de Jonas vai descrever a respeito de Jonas. No livro de 2 Reis, capítulo 14, no seu versículo de número 25, vai detalhar o profeta de Deus. O primeiro ponto, o profeta está sob a direção de Deus. Em 2 Reis, para nós termos um entendimento, até chegarmos aqui no livro de Jonas, o segundo ponto, o profeta sabe que a palavra não é dele, mas sim de Deus. O terceiro ponto, o profeta tem um ministério dado por Deus. O quarto ponto, o profeta é servo de Deus. No quinto ponto, o profeta tem um lugar onde Deus o estabeleceu. Aqui está o profeta Jonas. Aqui estão os critérios de um profeta de Deus. E eu não quero só me atentar à palavra profeta, mas eu quero trazer esta mensagem para a igreja. Eu quero trazer esta mensagem para todos nós que estamos aqui, para todos que nos ouvem esta noite por meio das redes sociais. Então, o profeta pertence a Deus. O profeta está sob a direção de Deus. O profeta, ele fala o que Deus manda, ele fala o que Deus ordena, ele fala o que Deus declara. Por quê? Porque o profeta, ele é servo de Deus, no lugar onde Deus o estabeleceu para estar. Então, se este é o profeta de Deus, no momento em que Deus, ele leva a sua palavra ao coração do profeta, direcionando o profeta para uma missão, porque foi essa a mensagem de Deus para Jonas, para que Jonas fosse em uma missão. Mas perceba que Jonas, logo ao receber esta palavra de Deus, para sair do seu aconchego, para sair do lugar onde ele estava, para caminhar cerca de 3 dias até chegar na cidade de Nínive, ele toma outro rumo, aonde não era o desejo de Deus, não era a ordem de Deus para que Jonas tomasse a esquerda, mas sim tomasse a direita, aonde Deus o havia estabelecido, aonde Deus o havia preparado para que ele chegasse naquela cidade e falasse algumas palavras. Perceba que era só algumas palavras, não era para ele preparar um esboço imenso. Ele não precisaria se debruçar sobre uma mesa e comprar muitos livros de autoajuda, mas apenas pregar o arrependimento para aquela cidade. Esta era a mensagem de Deus por meio de Jonas para aquela cidade de Nínive. Era para ele levar esta palavra de arrependimento, mas aqui entra também alguns outros pensamentos que eu digo que Jonas, a Bíblia não diz, mas que Jonas teve ao receber esta mensagem, esta oportunidade de Deus, esta responsabilidade, este caminho a percorrer, que era de levar esta mensagem. Jonas pensou na hora: mas aquele povo não merece, aquele povo é um povo sanguinário, aquele povo é um povo mau. As pessoas que estão naquela cidade são pessoas de má índole, são pessoas que não merecem a salvação de Jesus Cristo, a salvação de Deus, a salvação por meio da palavra
do Senhor. Este era o pensamento, porque até então Nínive, quantas vezes a Bíblia vai dizer que eles se levantaram contra o povo de Israel para os escravizar, para guerrear com eles. Então, quando este profeta, ele recebe esta responsabilidade, o primeiro pensamento dele é não ir. Mas Deus quer. Ele não quer, mas Deus quer salvar. Ele não quer aceitar estar naquele lugar. Se nós nos debruçarmos a estudar, nós vamos ver que a cidade de Nínive, na sua entrada, logo na entrada, vai dizer alguns estudiosos que havia uma pirâmide de crânios humanos. Perceba o quão ruim era aquele povo. Eles pegavam os reféns e enterravam somente com o pescoço para fora e enfiavam uma faca na língua da pessoa e deixavam ela morrer ali. Mas Deus quer salvar. Deus, Ele quer libertar essas pessoas, mas o profeta não quer. Perceba a situação que este texto ele nos coloca nesta noite. Como eu disse, esta noite aplicamos esta palavra para cada um de nós que está aqui neste lugar. Independente de onde Deus mandou você ir, independente de onde Deus mandou você estar, independente de quem estará lá, independente de quem, qual é o proceder, qual é a reputação das pessoas, mas se Deus te mandou para aquele lugar, porque ali tem um propósito, por mais que tu não entendas no momento o plano de Deus, por mais que tu não compreenda no momento, mas é preciso tu estar ali para que tu venha compreender o que Deus quer fazer naquele lugar através da tua vida, através daquilo que Ele te deu, através daquilo que Ele concedeu a você para viver por meio da sua palavra, para viver de um ministério dado por Deus, porque o ministério ele não é do homem, o ministério ele pertence a Deus, e ponto final, é a sua palavra. Entendas no momento o plano de Deus, por mais que tu não compreenda no momento, mas Deus dá o dom para quem nunca pediu, mas um dia nós seremos cobrados por este ministério e por este dom não exercido, por aquilo que Deus colocou na nossa vida. Mas, Deus, eu preciso caminhar para chegar até o lugar. Não é melhor ir de barco? Não é melhor ir para lá? Não, mas é para cá. Não é para a esquerda, não, é para a direita. Muitas vezes nós gastamos, como Jonas gastou, ele pagou a passagem para sair da presença de Deus, ou tentar, porque ninguém pode fugir da presença de Deus, ninguém pode fugir daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, ninguém pode fugir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. De um jeito ou de outro, você vai acabar fazendo aquilo que Deus mandou, como Deus mandou, do jeito que Deus mandou, da maneira que Deus mandou, do jeitinho correto como Deus mandou. Mas perceba que tudo isto na vida do profeta era um processo. Claro que Deus, na sua soberania, Ele conhecia o coração de Jonas, Ele já sabia o que iria acontecer, independente da resposta de Jonas. Mas veja como Deus ele é misericordioso para conosco, Ele nos tolera, Ele nos suporta, aquilo que nós passamos, aquilo que nós renunciamos, aquilo que nós vivemos, muitas vezes, para estar na presença de Deus, e muitas vezes não estar na presença de Deus. Há alguém que diz que na lei era cobrado em algum tempo, mas na graça ela vai acumulando.
ela vai acumulando no tempo da graça, e um dia nós estaremos diante deste mesmo Deus de Jonas, e Ele irá falar ao nosso coração, irá falar conosco. Não sei afirmar se será com palavras ou por pensamento, mas Ele irá requerer de nós aquilo que Ele nos mandou fazer. Perceba que Jonas só tinha que caminhar, Jonas só tinha que andar, ele já tinha um lugar estabelecido por Deus, ele já tinha a palavra de Deus para aquele povo. O que ele não queria era pregar mesmo, o que ele não queria era falar o que Deus mandou, o que ele não queria era se chegar àquela cidade, porque o seu coração ainda não estava apto, o seu coração ainda não estava preparado para enfrentar aquela cidade. Mas o percurso em que ele iria percorrer, até chegar lá, eu acredito que Deus iria trabalhar de uma forma diferente na vida dele. Por quê? Porque a caminhada era com Deus, mas entrar no barco era sem Deus. E ele escolheu ir para um lugar aonde Deus não mandou que ele fosse. Por quê? Porque ele não aceitou o chamado, ele não aceitou ouvir a voz de Deus. Então ele diz: não, eu vou pregar aqui para os homens do navio. Mas não era para ele pregar para eles, era para ele pregar em Nínive. Perceba que ao decorrer desta leitura, ele vai pregar, vai dizer que é profeta, vai dizer que profeta não, ele vai dizer que é servo de Deus, ele vai dizer que Deus, ele serve ao Senhor. E ali aqueles homens, eles creem, ali aqueles homens, eles acreditam em Deus. Mas não era para ele pregar para eles, era para ele pregar em Nínive. Não sei se você está me entendendo nesta noite, o que Deus, ele está falando, que a direção que nós precisamos tomar é a direção aonde Deus nos deu por meio da sua palavra. A direção que nós precisamos tomar não é a direção que nós queremos, não é a direção que a gente quer percorrer, porque a direção de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Ah, mas aquele lugar não está como eu quero, aquele lugar não está da maneira como eu quero. Pois bem, Deus, ele te trouxe para esta cidade, Deus, ele te trouxe para este lugar, para que através da tua vida você faça a diferença neste lugar. O que nós precisamos entender é a direção de Deus, é o processo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, porque é por meio deste processo que tu vai começar a compreender porque tu está passando isto, porque tu está vivendo isto, porque tu está presenciando essas coisas, porque o teu coração está desta maneira, porque os teus pensamentos estão conturbados, estão confusos. Até mesmo tu pensa que Deus não mais está na tua vida, tu pensa que Deus não está te direcionando mais, quando Deus está lá de cima, só olhando qual é o caminho que tu vai percorrer, só olhando qual é o caminho que tu vai tomar, porque Deus, ele te trouxe para este lugar, porque é aqui que o Senhor vai exaltar o teu ministério, é aqui que o Senhor vai exaltar a tua chamada. E não adianta correr para a esquerda, para a direita, não adianta pular de igreja em igreja, porque aonde Deus estabeleceu foi neste lugar que tu sabe. Eu não preciso falar aonde é, eu não preciso dizer aonde, mas tu sabe para onde Deus, ele te conduziu. Tu sabe o que tem que fazer, tu sabe o que tem que pregar, tu sabe o que tem que fazer para pregar a palavra, tu sabe o processo, tu sabe a caminhada, tu já recebeu de Deus. O que tu precisa entender é que não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é do jeito que tu quer, não é do jeito que tu pensa, porque Deus, ele é soberano em todas as coisas. Naquilo que a gente diz que é, não é. Naquilo que a gente diz que não é, é ali que Deus está direcionando.
É ali que Deus diz, vai, é ali, filho, e muitas vezes a gente fecha os ouvidos, fecha os olhos, tapa os ouvidos, a gente diz, não, eu não quero, não é ali, não é desse jeito, mas Deus diz, é desse jeito, é dessa maneira, quando tu te colocar aonde eu te coloquei, quando tu se dispor a estar aonde eu te coloquei, quando tu se colocar com teu coração voltado para onde eu te coloquei, tu vai entender o propósito na tua vida, aí tu vai começar a crescer no ministério, aí tu vai começar a ser usado por Deus, como teu coração ele intenta ser usado por Deus, como teu coração ele anseia ser usado por Deus, mas no momento tu ainda não está preparado espiritualmente, no momento tu ainda não está pronto espiritualmente para que Deus te use como você quer. Se nós olharmos para esta passagem bíblica, nós vamos ver Deus tratando com o seu profeta, porque o profeta é dele. Se é de Deus, Deus vai fazer como Ele quer, Deus vai trabalhar como Ele quer, e aqui a gente conhece a Deus. Se você diz, eu não conheço Deus, leia os 4 capítulos do livro de Jonas, leia minuciosamente, leia escrevendo, leia com detalhes, leia com tempo, leia quantas vezes forem possíveis. Você leia o livro de Jonas, que você vai ficar entendido de quem é Deus, você vai ficar conhecedor de quem é Deus. Você vai saber quem é o Deus que tu serve. Você vai saber o que Deus faz, como Deus opera. Você vai perguntar, lendo esta palavra de Deus, eu estou na direção certa, sim ou não? E o próprio texto vai te responder, e aquilo que eu mandei tu fazer, e aquilo que eu te conduzi a fazer, e tu parou na caminhada, tu parou no meio do caminho, e não é demônio, tu parou no meio do caminho, e não é luta, tu parou no meio do caminho, porque tu tomou um caminho que eu não estabeleci para a tua vida, tu tomou um caminho escolhido por ti, porque andar é mais difícil do que ir do barco, andar no deserto tem sol, é mais difícil do que ir de barco. Perceba o que Deus está ministrando ao nosso coração nesta noite, que Deus nesta noite Ele venha trazer ao teu coração aquilo que você precisa ouvir por meio desta palavra, esta injeção que o teu coração, a tua alma precisa para continuar caminhando, para continuar avançando no propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Andar é difícil, caminhar é difícil, ainda mais aonde não tem nada, ainda mais aonde parece um deserto, parece um lugar aonde não tem pessoas. É por este lugar que Deus quer trabalhar no nosso coração, é por este caminho que Deus quer nos conduzir, porque ali é um caminho de intimidade, ali é um caminho aonde Deus irá conhecer os teus pensamentos, aonde Deus irá conhecer a tua mente, aonde Deus irá ter a liberdade para te ouvir no mais íntimo e no mais profundo do teu coração. É ali por este caminho que Deus irá mostrar-se para ti, que Deus irá dizer, filho, é por aqui, é assim, não é por aquele lado, por lá é mais fácil, mas não é assim que eu trabalho, por lá é mais rápido, mas não é assim que eu trabalho, por lá tu vai por cima das águas, mas não foi lá que eu mandei tu estar, eu mandei tu caminhar por aqui, porque este processo é quem vai te preparar para tu chegar aonde eu quero que tu chegue, aonde eu quero que tu esteja, para que tu seja uma ferramenta preparada na minha mão, para que tu seja um instrumento preparado na minha mão, que não se abala por qualquer coisa, que não se abala por qualquer luta, que não se abala por qualquer batalha. Por quê? Porque foi forjado por Deus, foi
foi forjado no fogo por Deus, e aquele que é forjado pela palavra e pelo fogo, não há qualquer um que derruba ele, não é qualquer coisa que tira ele da presença de Deus. Pode ser demônio, pode ser inferno que se levante, mas não tira o servo de Deus da presença do Senhor. Jonas tinha o nome de profeta. Profeta é dom. Homem de Deus é diferente. Você conhece um homem de Deus quando você senta para conversar com ele? Você conhece um homem de Deus na mesa? São poucas palavras e Jesus já está na boca dentro da casa. São poucas palavras e ali já está um ambiente espiritual. O homem de Deus, ele carrega a palavra de Deus no seu coração. Eu aprendi isso lendo a palavra do Senhor. Ser profeta é dom, mas é possível ser profeta e ser homem de Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Não irei me estender muito nesta noite, porque a palavra é de Deus, a palavra pertence a Ele, e é isso que Ele tem para falar nesta noite. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos em que esta palavra aqui, em muitos lugares, já não está mais sendo anunciada, pregada. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas já estão tendo comichões nos seus ouvidos por ouvir a palavra de Deus, porque como profeta, quando ele recebe a palavra de Deus, não é o que ele queria pregar, não é o lugar que ele queria estar. E muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente recebe a palavra de Deus por um pregador, por um profeta, por meio que Deus usa para falar conosco, mas a gente diz: não, eu não quero, não, eu não aceito, não é assim que eu quero ser maior, eu quero ser exaltado, mas não quer viver o processo para ser exaltado, não quer obedecer a Deus para ser exaltado. Eu te digo que obedecer a Deus não é algo fácil, porque vai contrário tudo aquilo que a gente pensa, vai contrário tudo aquilo que a gente quer, vai contrário tudo aquilo que a gente imagina. Quando você ouvir dizer da parte de Deus: eu vou te exaltar, eu vou te levantar, todas as vezes que foi falado isso na Bíblia Sagrada, teve cisterna, teve cova, teve processo, teve prisão. Todos os homens que ouviram esta palavra, eles primeiro sofreram o processo para depois serem exaltados. Nós vivemos dias em que é oferecido um Jesus sem palavra, é oferecido um Jesus sem renúncia, é oferecido um Jesus sem arrependimento, é oferecido um Jesus sem cruz. A Bíblia sempre, ela é fiel e ela sempre vai dizer: não importa o que a gente pensa, Jesus é morte, cruz é morte. Jesus aponta para uma morte da carne e para uma vida espiritual, e foi essa vida que Jesus te chamou para viver. Uma vida na carne é viver uma vida sem presença, uma vida sem oração, uma vida sem palavra. É isto que eu aprendi todos esses anos lendo esta palavra. Não tenho um entendimento que muitos têm, mas o pouco que tenho aplico na minha vida, ou tento aplicar com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. O Senhor quer te dar o Espírito Santo para que você consiga viver esta palavra, porque sem Ele é impossível viver a palavra de Deus.
Eu convido você a orar nesta noite, curvar a vossa cabeça, para que Deus, Ele venha falar ao teu e ao meu coração neste lugar, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe como tu se encontra hoje, Ele sabe o lugar que tu está parado hoje, Ele sabe o lugar que tu está estacionado hoje, e o Senhor, Ele quer te ajudar a continuar a caminhar para o propósito dEle na tua vida. Pregar a palavra do Senhor hoje, nos tempos de hoje, não tem aquilo que um culto movido pelo pregador ele tem. A palavra ela nos ensina a discernir isso. Um culto onde Deus ele deu a unção para o pregador, mas a pessoa sai da igreja da mesma forma que ela entrou. A palavra, pergunta para ela qual foi a palavra que foi ministrada aqui, qual foi o versículo, ela não sabe, porque ela foi movida, ela se alegrou, a alma conseguiu dar uma mexidinha ali dentro, até sentiu um arrepio, mas a palavra não entrou. Você vai ver isso através da vida daquela pessoa. Verdadeiras conversões nos tempos que nós estamos vivendo estão ficando raras por falta desta palavra. Se você quiser uma oração, você está convidado a vir até a frente. Como eu disse, Deus, Ele quer batizar com o Espírito Santo neste lugar. Deus, Ele quer renovar neste lugar. Mas é preciso nós querermos, é preciso nós aceitarmos o processo. É preciso nós nos colocarmos na brecha. E essa brecha é Deus, essa brecha é o Senhor. Deixe o orgulho de lado. Não importa quem está pregando, não importa a mensagem, deixa de lado, que tu vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu sei que Ele já fez muita coisa através da tua vida, tu sabe, mas não é nada perto daquilo que Deus ainda pode fazer através da tua vida. Andas tu e querer mandar la sua amar. Estaremos orando nesta noite. Coloque diante de Deus, você que está em casa, você que ouviu, você que recebeu esta palavra no teu coração, você que parou, você que estacionou, você que até pensa e diz assim, não, eu não parei, eu não estacionei, não, capaz. Mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a tua situação, Ele só quer esperar ouvir da tua boca, tu dizer, eu preciso do Senhor. Andar, suir, mandaragai. Ele só quer esperar tu se humilhar na presença. É difícil, né? Se humilhar na presença de Deus. É difícil tu abrir a tua boca e dizer assim, Deus me dá força, Deus me carrega. Eu confesso, eu confesso que eu preciso do Senhor. Eu confesso que eu estou parado. Eu confesso, é difícil, né? Esse aí é o homem de Deus, quem faz isso é aquele que se humilha perante o seu Deus, não aos homens, é perante Deus. É isto que Tiago fala, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele exalta. É isso que Deus requer nesses tempos de hoje, das nossas vidas, que nós nos humilhemos perante a sua presença, perante Ele, perante o Deus que nos chamou, o Deus que nos lavou, o Deus que nos purificou. O processo ainda continua até Jesus voltar, até a igreja ser arrebatada, ainda não acabou. O processo ainda percorre por muitos e muitos anos. Andaçui, Calamanai, Teriaçu, Santíssimo Deus e maravilhoso Pai Celestial,
Deus vivo, Deus benigno, Santíssimo, Senhor que está nesta casa, que rege esta casa, que guarda esta casa, que guarda o anjo da igreja, que guarda o quadro de obreiros, que guarda o ministério desta obra. Nesta noite, Senhor, nós queremos orar a Ti. Nesta noite, Senhor, nós queremos engrandecer ao Senhor que é digno de toda adoração, de todo o louvor, o Deus do profeta Jonas, o Deus que chamou seu servo, quando ele nem ao menos pensava em ser usado pelo Senhor, o Senhor o chamou, e ainda não acabou o processo, ainda não acabou a caminhada. Meu Deus, a minha oração nesta noite é para que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro a este coração que está, Senhor, aos poucos sendo cauterizado, esta mente que aos poucos, Senhor, está sendo para um processo de religiosidade, está perdendo, Senhor, a espiritualidade, está perdendo, Senhor, a vontade de orar, a vontade de adorar, a vontade de servir, a vontade de jejuar, a vontade de se consagrar. Pai, o Senhor é dono desta palavra. O Senhor sabe que eu tinha preparado, era outra coisa, mas o Senhor tem nos conduzido por este meio, o Senhor tem nos conduzido por esta direção, e o Senhor sabe o estado que o teu servo, a tua serva, que nos ouve nesta noite, ela se encontra, e a oração nesta noite, Pai, é para que a libertação, ela alcance esta alma, para que a libertação, ela tire esses pensamentos de comodismo, esses pensamentos de aceitação, que ali é o lugar dela, que ali é o lugar dele, quando não é, quando a palavra manda ir mais adiante, quando a palavra manda percorrer, avançar para onde o Senhor aponta, para onde o Senhor direciona. Esta palavra é uma palavra, Senhor, que ela precisa alcançar lá no interior, lá na divisão da alma e do espírito, porque neste momento está havendo um conflito dentro desta alma, no momento está vindo uma confusão, está havendo pensamentos de desistência, de contrariedade, de desânimo, mas Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que machuca, é o mesmo Deus que sara, porque ninguém há como o Senhor, acima desses céus, que conhece os seus filhos e as suas filhas, que conhece o estado em que elas se encontram e que trabalha em favor da libertação e da cura, da cura espiritual. É o que nós precisamos, Pai, neste momento em que estamos enfrentando batalhas espirituais, ideologias de gênero, contrariedades contra a igreja do Senhor da Gaçu. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui na tua casa nesta noite, no nome de Jesus.